Meu nome é Luiz Otávio Mendes, capitão reformado da Marinha Mercante. Quando conto o que aconteceu comigo, as pessoas riem, ou então olham para mim como se eu tivesse voltado de um sanatório. Mas o que aconteceu naquela travessia não pode ser explicado com bússola, radar ou qualquer coisa que o homem tenha inventado. O que eu vi não era deste mundo, era uma madrugada de agosto, ano 1997. Eu e minha tripulação estávamos navegando com o cargueiro Santa Florentina II, rota habitual, San Juan até Miami. Céu limpo, mar calmo, nada fora do padrão até então. Lembro que acendi meu cachimbo e fiquei observando o mar. Sempre fui encantado com o oceano, aquele abismo sem fundo que guarda o que o tempo esqueceu. Mas naquela noite, o mar parecia suspenso. Sabe quando você segura a respiração debaixo da água? Era assim. O mar não respirava. As ondas desapareceram. A água parou de se mover. Até a luz da lua parecia congelada na superfície. Foi quando percebi que o som do motor estava abafado. Olhei para o engenheiro-chefe, que já estava vindo até mim, branco, feito papel. Capitão, o tempo travou. Olhei para meu relógio de pulso. Eram 3h11, e os ponteiros simplesmente pararam. Achei que fosse defeito. Peguei o relógio de um dos rapazes. Mesmo horário. Parado. Todos os relógios. Os digitais congelaram com os números piscando, como se tivessem sido arrancados da realidade. Então, começou. Primeiro, o silêncio absoluto. Não o silêncio comum, mas aquele que faz seu ouvido doer, como se o mundo tivesse sido mergulhado em algodão. A brisa cessou. Até o cheiro de sal desapareceu. A tripulação começou a se olhar, nervosa. E então, ouvimos. Vinha das profundezas do mar. Vozes, elas sussurravam em uma língua que nenhum de nós conhecia, mas não soava humana. Parecia um canto fúnebre, como um coral afundado cantando uma missa pelos vivos. E do meio do mar imóvel surgiu algo, uma névoa densa, branca como leite estragado, que se espalhava em silêncio. Foi quando o Júnior, meu imediato, começou a andar até a borda do convés. Eu gritei, tentei impedi-lo, mas ele estava em transe. Disse apenas, eles estão chamando. E pulou. Sem hesitar, não vimos bolhas, não ouvimos o impacto, só o vazio. Ele sumiu, aquilo pareceu quebrar o encanto. A tripulação entrou em pânico. Tentamos religar os rádios. Nada. As bússolas rodavam em círculos. Não havia norte, não havia direção. O céu parecia imóvel. A lua, parada. Nada fazia sentido. Passamos o que pareceram dias naquele limbo. Sem fome, sem sede, apenas o medo. E o som das vozes que vez ou outra retornavam, cada vez mais próximas, até que, de repente, tudo voltou. A água voltou a se mover. O som reapareceu. E o motor começou a roncar sozinho, como se nunca tivesse parado. Navegamos direto para Miami, mas quando atracamos, fomos recebidos pela guarda costeira com armas em punho. Fomos interrogados, isolados. Um homem do governo, não sei de qual órgão, me mostrou documentos. Nosso navio havia desaparecido. Do radar há 12 anos. Mas para nós, só haviam se passado 3 horas. Fomos liberados semanas depois, sob silêncio absoluto. Mas ninguém saiu ileso. Todos nós carregamos as mesmas marcas. Nas costas, próximo à espinha, pequenas cicatrizes circulares como dedos, como se algo tivesse nos agarrado debaixo da pele. Desde então, nunca mais voltei ao mar, mas às vezes, quando o mundo silencia, ainda ouço aquelas vozes. Meu nome é Rodrigo Bastos, tenho 42 anos, e eu era só mais um cara tentando fugir da rotina quando topei aquela viagem de barco. 4 amigos, um veleiro de luxo, uma travessia tranquila entre a costa da Flórida e as ilhas do Caribe. Era
para ser uma daquelas histórias para guardar com risada, sol e cerveja. Mas o que a gente encontrou ali não foi sol, nem mar, nem céu. Foi uma presença, era o terceiro dia no mar. Eu, Héctor, Mariana, Paulo e Letícia. Já tínhamos pescado, mergulhado, contado histórias e bebido demais. A noite caiu com um silêncio estranho. Sabe aquele tipo de silêncio que não é natural? Um silêncio que parece imposto. O mar estava calmo demais. O vento não movia as velas. O céu tinha uma coloração que eu nunca tinha visto. Nem azul, nem preto. Era como cinza de cemitério. Foi quando vimos aquilo boiando. Parecia um objeto metálico, redondo, pesado. Estava perto da proa. O Paulo puxou com um gancho. Era uma lanterna antiga, daquelas de óleo com vidro embaçado, cheia de ferrugem e musgo, pesada como chumbo. Ninguém entendeu o que ela fazia ali, naquele ponto exato do mar, tão longe de qualquer costa. Era impossível ter vindo com a corrente. Levamos para dentro. Achamos que seria só mais uma peça de decoração para o bar da Letícia. Mas o Héctor, num impulso que ninguém entendeu, girou a trava e acendeu. A chama surgiu do nada, como se o pavio já estivesse queimando. Era uma luz amarelada, tremulante, densa como fumaça de vela em cemitério. E aí tudo começou a dar errado. O convés, que até então estava vazio, ficou povoado. As sombras projetadas pela lanterna não batiam com os nossos corpos. Eram sombras de figuras curvadas, algumas com movimentos lentos, outras simplesmente paradas. A Mariana achou que era um efeito de luz. Eu queria acreditar nisso também. Mas uma das sombras se virou e estava olhando para mim. Apagamos a lanterna. Instantaneamente as figuras sumiram. Ficamos paralisados. Ninguém conseguia falar. O Héctor só tremia. Decidimos guardar aquela lanterna numa caixa de aço no porão do barco. Mas naquela mesma madrugada, às 03:33, olhei no relógio e lembro como se fosse agora. A lanterna acendeu sozinha. Saímos da cabine ao ouvir o barulho da chama estalando. E lá estava ela, de novo no convés, acesa, sozinha, com as sombras de antes voltando a se formar ao redor da embarcação. Só que agora, elas se moviam. Uma delas subiu no casco do barco, outra atravessou o mastro, e uma parou atrás do Paulo. Ele começou a rir, um riso nervoso como se não controlasse, e depois arrancou os próprios olhos com um garfo de pesca. Não gritou. Continuou rindo até desmaiar. Sangue por todo lado. A Letícia vomitou. Mariana desmaiou. Héctor chorava feito criança. Tentamos jogar a lanterna no mar, mas ela boiava, sempre voltava. Na segunda noite, a Mariana se jogou no mar durante um turno de vigia. Ela deixou um bilhete encharcado dentro da minha mochila. Dizia: eles estão aqui para serem vistos. Nada fazia sentido. Ficamos só eu, Héctor e Letícia. A lanterna nunca mais apagou. Acendia todos os dias às 03:33, mesmo trancada, mesmo submersa. Tentamos quebrar, não adiantava. O vidro resistia até a marreta. As sombras voltavam. Agora, elas tocavam a gente. E cada toque trazia uma memória que não era nossa. Lembro de uma mão gelada encostando no meu ombro. E por um segundo vi uma casa em chamas, pessoas queimando. Vi um homem se jogando de um navio com pedras amarradas no pescoço. Vi um corpo sem rosto gritando debaixo d'água. No quarto dia, Letícia desapareceu. Simplesmente sumiu. Nem barulho, nem grito. Só acordamos e ela não estava mais ali. Fomos encontrados uma semana depois, à deriva, por um cargueiro panamenho. Só eu e Héctor, completamente desidratados, tremendo, levados a um hospital militar. Mas o mais estranho veio depois. 2 meses após o resgate, recebi um envelope sem remetente. Dentro dele, a lanterna, embalada, intacta, com o vidro ainda embaçado pela maresia. Desde então, ela acende todas as noites, sozinha, às 03:33, no porão da minha casa. Já tentei enterrá-la.
Já tentei entregá-la à polícia, já tentei fugir, mas ela sempre volta, sempre me encontra, e as sombras agora estão fora da lanterna, estão me olhando enquanto escrevo isso. Meu nome é Regina Duarte Silveira, tenho 61 anos, e eu sou a última passageira viva do que um dia foi o voo 666, partindo de Miami com destino a Barbados, numa manhã aparentemente comum de abril de 1989. Aquela viagem era para ser minha primeira férias sozinha desde que meus filhos foram morar com o pai. Eu trabalhava como enfermeira noturna em um hospital psiquiátrico e, sinceramente, precisava de paz. Comprei a passagem de última hora sem saber que o número do voo, 666, já causava desconforto em muita gente. Mas eu não ligava. Nunca fui dessas. O embarque foi às 10 horas da manhã. O avião era um Boeing 727 modificado, moderno, confortável, mas com um ar estranho de vazio. Embora o voo estivesse marcado como lotado, havia muitos assentos vazios. Os comissários também pareciam deslocados. Não olhavam nos olhos da gente, sempre apressados, sempre evitando conversas. Assim que decolamos, veio o aviso de que haveria turbulência leve ao passar pela região do Triângulo das Bermudas. A voz do piloto era monótona, robótica, quase artificial. Mas o estranho começou exatamente às 12h07. O avião entrou em uma nuvem densa, escura, com raios que piscavam sem som. As janelas ficaram completamente escuras. Era como voar dentro de um manto negro. E então o tempo parou. O relógio da cabine travou em 12h07. O visor das televisões também. E o que é pior, o som sumiu. Nenhum motor, nenhuma conversa. Era como se o avião estivesse voando dentro de um vácuo. As pessoas começaram a ficar inquietas. Eu me levantei para ir ao banheiro e percebi que os comissários não estavam mais lá. Sumiram. As cortinas das cabines estavam abertas, mas não havia ninguém. Nem piloto, nem copiloto, nem rádio. Só silêncio. Quando voltei para o assento, vi que algo mais havia mudado. As pessoas estavam diferentes. Algumas não se moviam mais. Estavam imóveis, com os olhos completamente pretos. Outras pareciam dormir, mas seus corpos não respiravam. Uma senhora ao meu lado estava encolhida, chorando baixinho, murmurando: "Eles estão do lado de fora. Eles estão esperando." E foi aí que olhei pela janela. Pela primeira vez, desde que entramos na nuvem. Havia algo lá fora. Não era céu. Não era mar. Era um espaço imenso, escuro, com formas flutuantes ao redor do avião. Criaturas esbranquiçadas, feitas de fumaça sólida, com olhos vermelhos como brasa afogada. Elas observavam. Se moviam sem tocar a fuselagem. Algumas sorriam. Eu gritei. Mas ninguém reagia. Era como se todos já estivessem dormindo dentro de si mesmos. Então, uma dessas criaturas atravessou a fuselagem, como se fosse gás. Passou por dentro da aeronave e parou no corredor. Eu juro por Deus. Ela me olhou. Eu senti o cheiro dela. Ferrugem, maresia e coisa morta. Quando ela se aproximou de mim, minha cabeça foi invadida por memórias que não eram minhas. Vi afogamentos, tempestades, navios engolidos. Vi o fundo do mar cheio de corpos que ainda se mexiam, mesmo sem pele. Vi outros aviões congelados no tempo, flutuando no vazio. Ela sussurrou, sem mexer os lábios: "Este voo nunca aterrissou, e você nunca saiu daqui." Desmaiei, acordei no hospital de Miami, desorientada, sozinha. Um homem de terno escuro, que nunca se apresentou, me mostrou fotos de um avião no fundo do mar. Dizia que era o voo 666, que ele havia desaparecido sem deixar rastros. Todos os passageiros haviam sido dados como mortos, inclusive eu. Mas aí vem o pior. Eu fui visitar as famílias dos outros passageiros, aquelas que consegui rastrear.
Nenhuma delas sabia do voo. Nenhum registro, nenhum nome batia com o manifesto de passageiros que eu vi impresso na minha passagem. Até hoje, ninguém acredita que o voo existiu, mas eu tenho a poltrona da aeronave. Ela apareceu no meu quintal uma semana depois, enferrujada, molhada, com o número 23A cravado no couro, exatamente onde eu sentei. E às vezes, quando a casa silencia e a madrugada chega, eu ouço o som dos motores, bem fraco, como se o voo ainda estivesse voando, à procura do destino que nunca teve. Meu nome é Vicente Amado, e durante quase 30 anos trabalhei como técnico de manutenção costeira, monitorando radares, boias e faróis em áreas remotas do Caribe. Mas o que me aconteceu em 2004 foi diferente de tudo que já presenciei. E foi ali, no extremo leste de uma ilha não mapeada, sim, uma ilha que não aparece em nenhum satélite, que conheci o Farol das Almas Fundas. Fui enviado por ordem do governo panamenho após uma série de sinais estranhos serem detectados por radares navais. Pequenos pulsos, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar. Os sinais vinham do meio do Triângulo das Bermudas, de um ponto onde não deveria haver nada. Apenas mar profundo. Fui levado por helicóptero até um navio de apoio e de lá por bote até a tal coordenada. Foi quando vimos, emergindo da neblina, o farol, negro como carvão, retorcido como se tivesse sido construído por mãos deformadas. Parecia antigo, mas ao mesmo tempo vivo. A torre se erguia no meio de uma ilha rochosa, com água em volta que borbulhava mesmo sem calor. Nenhum mapa indicava aquela formação. Nenhum pescador local sabia da existência dela. Desembarquei com equipamento e fiquei encarregado de verificar a fonte dos sinais. Mas havia algo errado desde o começo. O ar era mais pesado. O relógio girava mais devagar e a luz do farol não piscava nunca. Ela permanecia acesa dia e noite, ininterruptamente, como se o farol não estivesse avisando navios, mas sim prendendo algo. Logo no primeiro dia, percebi que o chão ao redor da base da torre vibrava levemente, como se o solo respirasse. E então vieram os sussurros. Na madrugada do segundo dia, acordei com um som de passos na escadaria do farol. Mas eu estava sozinho, tinha certeza disso. Quando subi para verificar, encontrei as paredes internas cobertas por marcas de mãos. Centenas delas, algumas pequenas como de crianças, outras enormes, com dedos alongados. E no topo, a luz. A lâmpada do farol era feita de osso ou algo que se assemelhava, e o brilho dela não era gerado por eletricidade. Era orgânico, tremeluzia como pupila, e quando cheguei perto senti minha mente ser puxada. Vi cenas de naufrágios que nunca aconteceram. Vi uma tripulação inteira se atirando ao mar por vontade própria. Vi um velho faroleiro de barba branca, com os olhos arrancados, repetindo: enquanto a luz brilhar, eles dormem, mas se apagar... Acordei no chão, com a cabeça sangrando, e a luz ainda pulsando. Tentei sair da ilha. Meu bote desapareceu. Usei o rádio, só estática. Decidi desligar a luz do farol. Girei o disjuntor. E foi aí que eu vi. A ilha gemeu, a terra tremeu, e do mar ao redor subiram corpos. Primeiro os ossos, depois carne, depois olhos. Eram os afogados despertando. Uma mão lamacenta segurou a beirada da rocha. Outra surgiu ao meu lado. Estavam vindo. Religuei a luz imediatamente. E eles congelaram. Voltaram ao fundo lentamente, como se a luz os acalmasse, como se fosse uma prisão. Fiquei ali por 3 dias, enlouquecendo. Toda noite os sussurros aumentavam. Toda noite eu via o faroleiro, ou seu espírito, rondando os corredores. Fui encontrado por um cargueiro francês que passava fora da rota. Me disseram que aquela ilha não constava em nenhum mapa,
que os helicópteros que vieram atrás de mim nunca me localizaram. A luz do farol parou de brilhar no dia seguinte ao meu resgate. 2 meses depois, um naufrágio ocorreu na mesma região. Um navio inteiro desapareceu. As boias de socorro reapareceram dias depois com marcas de mãos queimadas gravadas nelas. Desde então, não consigo dormir com luzes apagadas. E todas as noites, às 3h11, o reflexo do farol aparece na parede do meu quarto. Mesmo que eu esteja em cidades diferentes. Mesmo que não haja janelas por perto. Porque a luz voltou e está me chamando para manter o sono dos afogados. Meu nome era Desculpa. Isso é o que estou tentando lembrar há 17 anos, mas talvez seja melhor começar pelo que ainda consigo contar. Era verão de 2007. Eu era pesquisador da Universidade de Georgetown, focado em cartografia e topografia de ilhas não catalogadas, um trabalho burocrático, mas fascinante. Minha equipe havia detectado uma massa terrestre desconhecida durante um sobrevoo automatizado por drone entre as ilhas Turks e Caicos e o arquipélago de Bahamas. Pequena, quase insignificante, mas definitivamente presente. Não aparecia em mapas. Não tinha nome, então fomos até lá. A tripulação era formada por 6 pessoas, incluindo eu. Partimos num pequeno barco fretado e demoramos 36 horas até alcançar a ilha. A princípio, parecia uma formação rochosa comum. Nenhuma vegetação visível, nenhum som de aves ou insetos, nenhum sinal de animais, apenas pedras e uma estrutura no centro. Um obelisco negro, de quase 5 metros, cravado no coração da ilha, feito de um material que não reconhecemos. Havia inscrições entalhadas. Nada que lembrasse idiomas conhecidos. Quando toquei o obelisco, tive uma tontura. E ao olhar para meus colegas, algo parecia errado. O primeiro a perceber foi o David. Ele olhou para mim e disse: "Como é seu nome mesmo?" Achei que ele estava brincando, mas ele repetiu, mais sério: "Eu juro por Deus, não consigo lembrar. Você tá bem?" Pensei que era só exaustão, mas então veio a noite, e com ela, o esquecimento. Sentados em volta de uma fogueira improvisada, percebi que ninguém mais se chamava pelo nome. Usávamos gírias: "Ei, você aí, ô camarada, me passa isso." Até que percebi, ninguém conseguia dizer o próprio nome. E não era piada, era como se os nomes tivessem sido arrancados de dentro da gente. Começamos a entrar em pânico. Tentamos escrever nossos nomes na areia, em papel, nas pedras, mas toda vez que escrevíamos, as letras desapareciam segundos depois, como se a ilha estivesse apagando. Então, uma das meninas, eu não lembro o nome dela, só que usava um colar de dentes de tubarão, começou a gritar. Disse que não conseguia lembrar o rosto da própria mãe. Depois, esqueceu a idade. Depois, esqueceu a própria voz. Ela se atirou ao mar naquela madrugada. O mar devolveu o corpo, mas sem olhos. Ficamos apenas 4. O obelisco começou a emitir um som, uma vibração como um ronco de garganta profunda que se ouvia dentro do crânio. Era constante. E enquanto ele soava, víamos vultos na beirada da ilha, formas humanas, mas sem rostos, paradas, imóveis, nos observando. No terceiro dia, outro colega simplesmente desapareceu enquanto urinava atrás de uma rocha. Restamos 3, e já não sabíamos quem éramos. Não conseguíamos lembrar como tínhamos chegado. Ali, nem de onde viemos. A única coisa que restava era o medo de esquecer que estávamos vivos. Foi então que um barco pesqueiro cubano nos avistou, boiando num bote inflável, a quilômetros da ilha. Fomos resgatados sem saber como havíamos saído. Durante o interrogatório, nos perguntaram nomes, datas, contatos. Só um de nós conseguia falar, mas tudo o que ele dizia era: "O obelisco. Guarda os nomes que ele consome." Fui levado para um hospital psiquiátrico. Passei 2 anos internado.
Às vezes me chamam por um nome, mas nunca me soa familiar. Documentos dizem que sou Carlos Antunes Silva, mas eu sei que esse nome foi colocado em mim. Não nasceu comigo. Desde então, evito olhar meu reflexo, porque às vezes, no espelho, vejo alguém que não sou eu. E nas madrugadas sem lua, ouço o som do obelisco, vibrando dentro da minha cabeça, chamando, como se estivesse pronto para apagar o que restou. Meu nome é Eduardo Lopes, ex-marinheiro da Marinha Mercante Brasileira. Nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, nem em superstições, até o dia em que embarquei no cargueiro SS Mar Azul, no ano de 1998, para uma rota de carga que cruzaria o Triângulo das Bermudas. Eu tinha 27 anos, muito cético e cheio de vontade de provar que aquilo tudo era bobagem de marinheiro. O capitão do navio, um homem velho, de rosto marcado pelo sal e pelo sol, tinha fama de reservado. Ninguém falava muito com ele, mas havia um segredo que todos sabiam. Ele tinha uma cicatriz que ia do queixo até o pescoço, onde não havia boca. Literalmente, a boca dele era um corte fechado por cicatrizes, como se fosse uma ferida que nunca sarou. Diziam que ele não precisava falar, que se comunicava por sinais, mas eu nunca entendi direito. O navio partiu de Miami no fim de outubro, com destino ao porto de Kingston, Jamaica. Tudo parecia normal nas primeiras horas. O mar estava calmo e a tripulação fazia suas rotinas. Mas, quando entramos na área conhecida como Triângulo das Bermudas, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado e uma névoa densa envolveu o navio. Na terceira noite, o capitão convocou todos os oficiais para uma reunião na cabine dele. A porta estava entreaberta e a luz amarelada da lâmpada oscilava, lançando sombras estranhas nas paredes. Quando entrei, o capitão não disse nada, como sempre, mas entregou um pedaço de papel com um pedido escrito. Cumpra o último. Pedido. Ninguém sabia o que isso significava. O capitão simplesmente apontava para a porta do porão e depois para o céu, onde as estrelas estavam apagadas. Decidimos abrir o porão para ver o que ele queria mostrar. Quando a porta do porão se abriu, um cheiro pútrido tomou conta do ambiente. O ar estava frio demais para um navio naquele mar quente. Descemos as escadas rangentes e encontramos uma caixa antiga, coberta por símbolos riscados com sangue seco. Na caixa havia uma pequena ampola de vidro, cheia de um líquido escuro que parecia borbulhar, mesmo sem agitação. O capitão apontou para a âmpola, depois para seu rosto sem boca e, por último, para o mar. Naquela noite, ele subiu no convés, segurando a ampola contra o vento cortante e a névoa que parecia viva. Ele tirou o lacre e derramou o líquido no mar. De repente, o navio estremeceu como se uma força invisível o tivesse agarrado. A névoa se adensou e ouviu-se um coro de vozes sussurrando em línguas desconhecidas, como se os próprios mortos estivessem cantando. O mar se abriu ao redor e emergiram figuras encapuzadas, feitas de água escura e algas, com olhos brilhantes como brasas. Eles cercaram o navio, murmurando pedidos de vingança e desespero. A tripulação congelou de terror. O capitão levantou a mão sem boca para acalmar os espíritos e eles recuaram lentamente. Mas antes de desaparecerem, uma dessas criaturas lançou um olhar fixo para mim. Um olhar que queimou minha alma. A partir daquele momento, o navio foi amaldiçoado. Luzes piscavam sem explicação. Equipamentos falhavam. A bússola girava descontroladamente. Todos começaram a ver sombras na névoa, figuras que apareciam e desapareciam, sussurrando nossos medos mais profundos. O capitão, que nunca falava, começou a se comunicar por gestos estranhos, indicando que o navio precisava cumprir um ritual para quebrar a maldição. Na noite seguinte, fomos obrigados a realizar o que ele chamava de o último pedido.
Uma cerimônia macabra, envolvendo cantos em línguas mortas, oferendas ao mar e a queima da caixa do porão. Durante a cerimônia, o mar começou a engolir o navio lentamente. Ouvi gritos, mas ninguém conseguia ver quem gritava. A névoa tomou conta de tudo. O tempo pareceu se distorcer. Dias, horas, segundos, tudo se misturava. No final, o capitão subiu sozinho no mastro principal, levantou as mãos para o céu sem estrelas e, em silêncio, desapareceu no ar. A boca cicatrizada se abriu e um grito silencioso tomou conta da noite. O navio ficou sem capitão e sem rumo. Em pouco tempo, fomos encontrados por um navio de resgate à deriva, com a tripulação toda abalada, mudos e desesperados. Desde então, vivo com a imagem daquele capitão sem boca, do olhar das criaturas do mar e do som do grito silencioso, que nunca sai da minha cabeça. Eu não sei se esse navio ainda está preso na névoa do Triângulo, ou se ele simplesmente desapareceu no tempo. Só sei que quem cruza essa região às vezes escuta, no silêncio do mar, um grito sem som, vindo do fundo do oceano. E eu sou o último a ter ouvido. Meu nome é Marina, e eu trabalhei como operadora de rádio marítimo em um dos postos mais isolados da costa da Flórida, exatamente na borda do Triângulo das Bermudas. Minha função era monitorar as comunicações entre barcos, navios de carga, pescadores e a costa. Um trabalho rotineiro, quase monótono. Até a noite em que tudo mudou. Era uma madrugada quente de junho e o posto estava vazio, apenas eu, em uma cabine minúscula iluminada por um único monitor. Estava terminando meu turno quando o rádio chiou com um som estranho, um tipo de interferência, mas diferente das comuns. Então, entre estática e ruídos de rádio, ouvi uma voz. Um sussurro quase inaudível, porém desesperado. Uma voz masculina, fraca, pedindo ajuda, mas não havia identificação nem chamada. A frequência em que apareceu não correspondia a nenhum barco registrado. No começo, pensei ser um trote ou uma falha no sistema. Mas a voz voltou, repetindo: "Ajuda! Estou preso! Não me deixe!" A frequência estava cheia de estática, e a voz soava cada vez mais longe, como se estivesse se afastando no tempo e no espaço. Eu tentei responder, mas o rádio parecia mudo, sem captar minha voz. Por várias horas, a voz repetia mensagens fragmentadas, misturadas a sons bizarros. Gemidos distantes, risadas abafadas, o som de correntes se arrastando no fundo do mar. Comecei a anotar tudo, tentando entender de onde vinha aquele pedido angustiante. Falei com outros operadores em diferentes estações, mas ninguém registrou nada. As autoridades disseram que provavelmente era interferência, uma brincadeira, ou o som do mar. Mas eu sabia que era mais. Em uma das transmissões, a voz sussurrou meu nome e me chamou para olhar para o mar. Eu saí da cabine e vi a névoa densa envolvendo a costa. Não havia nada além do vazio, mas a sensação era de que algo, ou alguém, me observava. Dias depois, começaram a acontecer coisas estranhas no posto. Objetos se moviam sozinhos. A frequência do rádio captava sons impossíveis, risadas infantis, passos sobre a água e uma canção antiga quase esquecida. Tentei desligar o rádio, mas ele ligava sozinho, emitindo aquela voz implorante que parecia vir do fundo do oceano. No último contato, a voz falou com clareza: "Você não devia me ouvir. Agora está preso também." Depois disso, perdi contato com o posto. Quando a equipe de resgate chegou, encontraram o rádio ainda ligado, tocando um chiado estranho e a cabine vazia. Meu desaparecimento nunca foi explicado. A única coisa que restou foi um registro gravado na frequência. A voz do homem preso, sussurrando para sempre na névoa do Triângulo.
Meu nome é Rodrigo Velasco e eu fui o único sobrevivente de uma missão de resgate enviada ao Triângulo das Bermudas em outubro de 2012. É isso que todos dizem, mas eu sei a verdade, e a verdade é que ninguém sobreviveu. Fui convocado para uma missão da Guarda Costeira do Zimencrenho para investigar uma embarcação identificada por satélite à deriva entre a costa da Flórida e as Bahamas. O detalhe que assustou todo mundo foi que o navio já havia sido dado como desaparecido há exatos 74 anos. Nome da embarcação: SS Rubicon. Registro original: 1938. Sumido em 1939, com toda a tripulação. E agora, ali estava ele, inteiro, sem ferrugem, sem danos, boiando em silêncio sob o céu nublado. Quando nos aproximamos com o helicóptero, sentimos uma corrente de vento fria, densa, como se o ar ao redor do Rubicon estivesse congelado. O mar, por mais calmo que estivesse, não tocava o casco. As ondas quebravam antes, como se respeitassem ou temessem o navio. A bordo da embarcação, fomos apenas 4. Eu, o tenente Gomes, a especialista em navegação Marla e o médico naval Tomás. Ao pisar no Rubicon, todos sentimos algo estranho. O chão parecia tremer sob os pés, mas não era o balanço do mar. Era algo mais profundo, como se o navio respirasse, como se ele estivesse vivo. A primeira coisa que notamos foi o silêncio absoluto. Nem o som das gaivotas, nem vento, nada. Somente o eco de nossos próprios passos. As cabines estavam limpas. Os equipamentos da década de 30 ainda funcionavam. O rádio, apesar de desconectado de qualquer fonte de energia, estava ligado. Mas transmitia apenas vozes em reverso, sussurradas em latim. Encontramos registros de bordo. A última anotação do capitão dizia: subimos como homens, caímos como sombras, a âncora não segura mais. Às 16h32, Marla gritou. Estava olhando para o espelho trincado da enfermaria e jurou ter visto um homem sem rosto observando-a por trás. Mas ao virar-se, não havia nada. O espelho, no entanto, sangrava, literalmente. Gotas de sangue escorriam da moldura como lágrimas. O médico Tomás começou a rir descontroladamente na sala de rádio. Ria como uma criança repetindo: eles estão vivos, eles vivem nas ferragens, eles vivem nos ecos. Tentamos segurá-lo, mas ele arrancou os próprios olhos com uma colher e pulou pela amurada. Nunca ouvimos o som de seu corpo batendo na água. Às 19h, o tenente Gomes desapareceu. Literalmente, um segundo ele estava atrás de mim. No segundo seguinte, ouvi um estalo seco, e tudo o que restou foram suas botas no convés. As botas e um bilhete preso por uma faca, escrito com o que parecia ser carvão humano. Aqueles que pisam o navio viram parte dele. Eu tentei fugir. Corri para o helicóptero, mas ele já não estava lá. O céu havia desaparecido, engolido por uma nuvem negra, espessa, imóvel. O tempo havia parado. Durante 3 dias e 3 noites, andei por aquele navio sem saber onde era proa ou popa. Tudo mudava. Portas levavam aos mesmos corredores. Subia escadas que desciam. Dormia em uma cabine e acordava dentro do compartimento de carvão. E nas noites eu ouvia os tripulantes antigos andando. Suas pegadas soavam como unhas arrastando pelo aço. Eu via sombras sem corpos, vozes sem bocas. Senti mãos geladas tocarem meu rosto, murmurando preces em dialetos esquecidos. A certa altura, não sabia mais meu nome. O Rubicon estava me engolindo. Mas então algo aconteceu. Encontrei uma carta. Dentro de um cofre, trancado no fundo do navio, havia uma carta com meu nome escrito nela. Uma letra idêntica à minha. A carta dizia: você vai escapar, mas vai levar a história com você. E essa é a pior parte. Minutos depois, acordei no mar.
flutuando num bote de emergência, cercado por destroços, destroços que não pertenciam ao Rubicon. O navio, mais uma vez, havia desaparecido. Me encontraram desidratado, com queimaduras nas palmas das mãos e um pedaço de papel enfiado dentro da boca. O papel trazia um único símbolo, o mesmo encontrado em navios amaldiçoados do século XVIII, um espiral envolto em dentes. Desde então, durmo ouvindo sons de ferrugem se arrastando. Sinto que o Rubicon não acabou. Sinto que ele ainda me quer de volta. E às vezes, quando estou perto do mar, ouço alguém bater a porta. Mas moro no 12º andar. Meu nome não importa mais. Mas se ainda restar algum registro da minha existência, ele está vinculado ao nome da embarcação científica que partiu em 2006 rumo a uma falha submarina não cartografada, localizada dentro do Triângulo das Bermudas. O nome da expedição era Projeto Abyssum. Éramos uma equipe mista de oceanógrafos, teólogos e engenheiros contratados por uma universidade europeia. O que poucos sabiam é que nossa missão verdadeira não era meramente científica. Nós estávamos atrás de sons, frequências captadas por sondas que não tinham explicação. Sons que, quando desacelerados, se assemelhavam a cânticos religiosos em aramaico, vindos do fundo do mar. Durante meses, nos prepararam. Estudamos registros náuticos antigos, exploramos cartas de monges exorcistas que falavam de catedrais submersas e orações presas nas profundezas, seladas pelo próprio oceano. Partimos em 8 de novembro a bordo do navio Magna Voci. A tripulação era composta por cientistas e monges, sim, monges, trazidos do Líbano, do Monte Athos e da Etiópia. Homens silenciosos, cobertos por mantos negros, que oravam durante toda a travessia, como se já soubessem o que nos esperava. Nosso destino era uma coordenada específica, 29G, 64°. Quando nos aproximamos, o mar perdeu o azul. Tornou-se escuro, como petróleo, e as bússolas pararam de funcionar. O céu, ainda claro, parecia não pertencer ao mesmo mundo que o mar. Os rádios começaram a captar vozes de crianças que riam e choravam ao mesmo tempo. Mergulhamos o primeiro drone subaquático ao cair da noite. Nas primeiras imagens, vimos apenas rochas, sedimentos e pressões extremas. Mas então, algo começou a emergir da escuridão. Uma estrutura feita de pilares gigantescos, semelhantes a colunas de uma basílica, mas totalmente coberta de coral, morto-e-ossos de criaturas desconhecidas. No centro havia o que parecia um altar de pedra, com marcas semelhantes a inscrições bíblicas, mas torcidas, como se tivessem sido copiadas por alguém que apenas imitava a fé humana. Os monges, ao verem aquilo, entraram em transe. Um deles, o mais velho, começou a gritar palavras em línguas que ninguém conhecia. Outro se ajoelhou com os olhos virados, repetindo: "Está preso! Está preso! Está preso!" Mas o que estava preso? Na madrugada seguinte, os sensores registraram uma vibração nas entranhas da falha. O altar, aquele bloco imenso de pedra submersa, estava pulsando como se fosse um coração de pedra. E então ouvimos o som. Era uma oração, mas não humana, não era falada com voz. Era como se a própria água estivesse rezando. Um cântico gutural, denso, que parecia torcer a mente de quem ouvia. Um dos cientistas sangrou pelos ouvidos e se jogou no mar, com os braços abertos como num batismo. Os monges entraram em pânico. Disseram que havíamos rompido o selo da oração adormecida. Um deles chorava, dizendo que o que havia lá embaixo era o primeiro de todos os coros, aquele que cantou contra a luz e foi banido não para o inferno, mas para o fundo do mundo. Naquela noite, todos os aparelhos eletrônicos falharam. Os painéis explodiram e uma tempestade se formou sem nuvens.
O mar começou a subir como uma parede ao redor do navio. Uma figura imensa, coberta de algas e tentáculos, subiu parcialmente da água, com um semblante que não pode ser descrito. Tinha um rosto humano, mas era feito de bocas, milhares de bocas, cada uma orando uma parte diferente da mesma prece, uma prece que, se ouvida inteira, nos levaria à loucura. Os monges se colocaram diante do altar improvisado no navio e começaram a cantar em uníssono. Suas vozes formaram um escudo, uma barreira contra o coro abissal. Mas um por um começaram a ser engolidos pelo mar, não afogados, literalmente engolidos, sugados como se a água tivesse vontade própria. No fim, restou apenas um monge, o mais jovem. Ele olhou para mim, entregou um pergaminho antigo escrito com sangue seco e disse: se essa prece for rezada pela metade, o mundo se divide. Se for rezada inteira, ele afunda. Então ele pulou. A criatura desapareceu e o mar voltou ao normal em segundos. Mas o navio estava vazio. Eu fui resgatado 4 dias depois, boiando entre destroços e santos molhados. Fui interrogado, hospitalizado e liberado. Ninguém acreditou. Disseram que foi trauma. Mas eu ainda ouço o coral, e o pergaminho eu queimei. Mas ele voltou. Sempre. Aparece no espelho do meu banheiro, e a prece, a maldita prece, eu a sei de cor agora. E às vezes, durante a noite, me pego sussurrando ela enquanto durmo, e tenho medo que um dia eu reze inteira. Meu nome é Arnaldo. E eu passei 19 anos preso num farol que não existe mais. Digo isso porque, segundo todos os registros da Guarda Costeira Americana, o farol de Blue Ash não consta em nenhuma carta náutica desde 1912, data em que, supostamente, ele teria sido destruído por um furacão. Mas eu vivi nele por quase 2 décadas, sem envelhecer um dia sequer. Fui designado para lá em 2001, como vigia temporário, após relatos estranhos vindos de uma coordenada esquecida no meio do Triângulo das Bermudas. A torre era alta, enferrujada, mas firme. A estrutura de concreto parecia isolada do tempo, como se alguém a mantivesse impecável. Fui levado por helicóptero e deixado ali com suprimentos para 3 meses. No rádio disseram que fariam contato diário, mas ao cair da noite, percebi que ninguém viria mais, porque o tempo não passava. O primeiro dia foi estranho. Os ponteiros do relógio giravam ao contrário quando eu não olhava. A luz do farol piscava sozinha, mesmo sem energia. O gerador não funcionava, mas o foco acendia, como se soubesse quando era hora de iluminar. Nas madrugadas, ouvia batidas na porta. Sempre 3. Depois, silêncio. No 7º dia, vi o mar se abrir ao longe, literalmente, como se 2 mãos invisíveis puxassem as águas, revelando um vazio negro no centro do oceano. De lá, subia uma neblina densa, repleta de vozes que pediam ajuda, mas em línguas que não reconhecia. Tentei registrar os fenômenos, mas minha câmera gravava apenas a mim mesmo, olhando para a lente, parado, mesmo quando eu não estava, no enquadramento. Tentei me matar no 10º dia cortando os pulsos, mas no dia seguinte acordei sem cicatrizes, com as roupas limpas, como se nada tivesse acontecido. E o farol continuava piscando, sempre no mesmo ritmo. Nunca falhava. Um dia, não sei dizer quantos anos haviam se passado, ouvi um chamado no rádio. Uma voz feminina, doce, que repetia: ele ainda observa do alto, não o desobedeça, nunca deixe a luz apagar. Fiquei obcecado. Comecei a entender que o farol era uma prisão, mas não para mim. Era uma cela para algo que vive no céu acima do triângulo, algo que só podia ser mantido longe da terra se a luz permanecesse acesa. A luz não iluminava o mar, ela o selava. Comecei a ver rostos nas ondas, pessoas flutuando,
de cabeça para baixo. Crianças sem olhos me chamando com os braços estendidos. Um padre enforcado flutuava sempre no mesmo lugar, balançando com o vento, e às vezes sua boca se mexia. Não apague, não apague, não apague. Por um tempo, fiz parte disso. Tornei-me o vigia daquilo que não devia ser nomeado. Mas, aos poucos, perdi a memória da minha vida anterior. Já não lembrava de família, de terra firme, de como era o gosto da comida. Eu só lembrava da luz. A cada 13 dias, um pássaro gigante sobrevoava a torre, sem penas, sem olhos, sem bico. Ele fazia um som que lembrava uma sirene de guerra. Se eu não estivesse dentro da torre nesse momento, o tempo acelerava, e eu envelhecia anos em minutos. Descobri isso da pior forma, quando saí no terraço e voltei com o cabelo completamente branco. E ele caiu em 30 segundos. Anos se passaram. Ou talvez só dias, nunca soube. Mas então, numa madrugada, a luz parou. Pela primeira vez, sem aviso, sem motivo, o farol apagou, o mar ficou negro como carvão e o céu se encheu de uma aurora esverdeada, doentia, como um céu enfermo. E ele desceu, não sei o que era, não sei se era Deus ou se era o primeiro dos anjos caídos, só sei que ele desceu, pairou diante do farol e falou dentro da minha cabeça: agora que viu, não será mais visto, agora que sabe, não poderá voltar a ser. Acordei no meio de uma rua em Miami, nu, sujo de óleo e sal, com um mapa náutico preso às costas com fita isolante. A marca nele apontava a localização exata do farol. Levei o mapa para autoridades, estudiosos, marinha, mas eles só riam. Mostraram imagens de satélite. Lá não havia nada. Voltei ao local com um barco fretado, e quando cheguei à coordenada, havia apenas água, mas à noite, no meio do mar, eu juro, eu vi um feixe de luz piscar só uma vez, mas vi. E soube naquele instante que o farol ainda está lá, preso entre segundos, e esperando que eu volte para acendê-lo de novo.